Quando a voz gélida da minha filha ecoou pelo telefone, anunciando que havia vendido meus bens, nunca imaginei que aquela dor se transformaria na mais doce vingança. Vendemos sua casa de praia e o carro do papai. Precisávamos do dinheiro. Tchau, ela disse com desdém. Mal sabia ela que naquele envelope pardo que meu falecido marido deixou estava a revelação que mudaria tudo. Mas antes de prosseguir, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Rita Martins, tenho 68 anos e minha história começa numa sala de espera. Estava aguardando para meu check-up quando meu celular tocou. Era Vanessa, minha filha única, por quem eu havia sacrificado décadas da minha vida. Mãe, estamos indo para a Europa amanhã, ela anunciou com frieza. Já vendemos sua casa na praia e o carro do papai. Precisávamos do dinheiro para o nosso investimento. Já depositamos sua parte. Por um momento fiquei paralisada. Aquele carro era o último pedaço tangível que me restava de Ricardo, meu marido que havia falecido apenas 5 meses antes. E a casa de praia? Eram memórias de 30 anos, construídas com sacrifício. Minha parte? Consegui perguntar, segurando as lágrimas. Sim, 30%. É mais do que justo, considerando que precisamos do dinheiro agora e você nem usava aquelas coisas. Ela respondeu como se estivesse me fazendo um favor. Quando desliguei, uma sensação estranha me invadiu. Não era apenas dor, era algo mais profundo, uma calma repentina e desconcertante. E então me lembrei. 3 dias antes de morrer, Ricardo me entregou um envelope pardo. Guarde isso, Rita. Ele disse com seriedade. Se algo acontecer comigo, abra quando estiver pronta. Na confusão e na dor após sua morte, eu havia esquecido completamente aquele envelope. Mas agora, enquanto a enfermeira chamava meu nome, eu só conseguia pensar nele. O médico disse que estava tudo bem com minha saúde. Apenas recomendou descanso e alimentação melhor. Mas minha mente já estava em outro lugar. Voltei para casa no ônibus. Afinal, não tinha mais carro, segundo Vanessa, e caminhei devagar, observando as ruas do bairro onde vivi toda a minha vida adulta. Quando entrei em casa, fui direto para a cômoda. Abri a gaveta onde guardava minhas poucas joias e lá estava ele, o envelope pardo com meu nome escrito na caligrafia cuidadosa de Ricardo. Minhas mãos tremiam enquanto o abria, sentada na beirada da cama que por tantos anos compartilhamos. O conteúdo do envelope mudou minha vida para sempre. Dentro havia documentos legais, certificados bancários, escrituras e uma carta escrita à mão. Comecei pela carta e cada linha que lia fazia meu coração acelerar mais. Minha querida Rita, se você está lendo isto, significa que já não estou ao seu lado. Me perdoe por não ter compartilhado tudo com você enquanto podia, mas sempre quis protegê-la das preocupações mundanas. Ao longo dos anos, investi silenciosamente cada centavo que economizamos. Ricardo, que todos conheciam como um simples gerente de loja aposentado, tinha sido um investidor brilhante. As escrituras revelavam que éramos donos não apenas da nossa casa e da casa de praia, mas também de um edifício inteiro na Zona Sul, exatamente o prédio onde Vanessa e Gustavo, seu marido, moravam. Havia contas bancárias com valores que pareciam irreais, ações em empresas, e tudo estava em nome de uma empresa chamada Investimentos Ricardo S.A., da qual eu era a única herdeira. Você sempre foi rica, meu amor, dizia a carta. Agora você também está no papel. Naquela noite, não consegui dormir. Caminhei pela casa, tocando os móveis que Vanessa sempre criticou por serem antiquados. Olhei para as fotos de família na parede. Uma em particular me chamou a atenção. Vanessa, aos 5 anos, sentada no colo de Ricardo, sorrindo com aquela inocência infantil. Para onde tinha ido aquela menina? Em que momento ela se transformou nessa mulher capaz de descartar a própria mãe? Na manhã seguinte, o telefone tocou novamente. Era Vanessa, com a voz mais suave.
Mãe, apenas liguei para confirmar que você recebeu o dinheiro. Espero que dê para você se virar por alguns meses até encontrar um lugar menor para morar. Um lugar menor? Perguntei calmamente. Sim, achei que você iria querer se mudar para algo mais adequado ao seu orçamento agora. Quando voltarmos da Europa, podemos te ajudar a procurar. Adequado ao meu orçamento. Como se ela soubesse alguma coisa sobre minha situação financeira real. Como se estivesse me fazendo um favor. Obrigada pela preocupação, respondi, controlando minha voz. Quando vocês viajam? Hoje à tarde. Ficaremos fora por pelo menos 6 meses, se o negócio der certo. Entendo. Boa viagem, então. Tchau, mãe. Te amamos. Desliguei e fiquei olhando para o telefone em minha mão. Pela primeira vez em meses, ri. Um riso verdadeiro, quase histérico. A situação era tão absurda, tão tragicamente cômica. Minha filha tinha me roubado, me descartado como um móvel velho, e tudo para financiar uma aventura europeia com um marido que claramente a manipulava. Naquela tarde, da minha janela, observei Vanessa e Gustavo colocando suas malas enormes em um táxi. Ela usava um casaco caro que eu nunca tinha visto antes. Ele gesticulava animadamente, como se estivessem prestes a conquistar o mundo. Nenhum dos dois olhou para minha janela. Nenhum aceno de despedida. Quando o táxi partiu, tomei uma decisão. A viúva pobre e abandonada, que Vanessa achava que eu era, não existia mais. Era hora de recuperar o que era meu e, no processo, ensinar a minha filha a lição mais importante de sua vida. Com os documentos de Ricardo espalhados pela mesa da cozinha, tomei uma xícara de chá e comecei a planejar minha estratégia. Não seria uma vingança cruel. Seria uma lição, algo que Vanessa jamais esqueceria. Primeiro, liguei para o Dr. Marcos, o advogado que havia cuidado dos assuntos de Ricardo por anos. Ele compareceu ao funeral e me ofereceu ajuda se eu precisasse. Bem, agora eu precisava. Dona Rita, é bom ouvir sua voz, ele disse quando atendi. Como posso ajudá-la? Encontrei alguns documentos do Ricardo. Preciso entender melhor o que eles significam. Marquei uma reunião para a manhã seguinte e dormi melhor naquela noite do que havia dormido em meses. Sonhei com Ricardo. Ele estava sentado em sua poltrona favorita, como todas as manhãs, e quando me viu, sorriu e disse: Já estava na hora, Rita. Já estava na hora de você se impor. No dia seguinte, vesti-me com mais cuidado. Escolhi um vestido azul marinho que Ricardo sempre elogiava e prendi meu cabelo grisalho em um coque simples. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher que não reconhecia há muito tempo. Havia força naqueles olhos. O escritório do doutor. Marcos ficava no centro, um prédio elegante com piso de mármore e paredes revestidas de madeira escura. Ele me recebeu pessoalmente e me conduziu até sua sala. Quando mostrei os documentos, a expressão dele mudou de profissional para completamente surpresa. Dona Rita, isto é extraordinário. Ricardo era um homem muito mais astuto do que aparentava. O que exatamente estes documentos significam, Dr. Marcos? Significam que a senhora é muito rica. Estas propriedades, estas contas, tudo está perfeitamente em ordem. A senhora é legalmente a única proprietária de tudo isso. Ele confirmou o que eu já suspeitava. A venda da casa de praia era completamente ilegal, já que Vanessa não tinha autoridade para vendê-la. Podemos recuperar a casa imediatamente e processar sua filha por fraude, ele sugeriu, mas eu balancei a cabeça. Não quero processar Vanessa. Quero fazer isso de outro modo. Por enquanto, tudo deve permanecer em segredo. Como a senhora preferir. O que precisa de mim? Preciso que recupere a casa de praia discretamente. Faça o que for necessário para anular a venda fraudulenta. E preciso que me ajude a assumir o controle efetivo de todas as minhas propriedades, especialmente o prédio onde minha filha mora. Ele me olhou com curiosidade, mas assentiu. Será feito. Vai levar algumas semanas, mas é completamente viável. E Dr. Marcos, ninguém pode saber que estou por trás disso, nem mesmo minha filha, especialmente minha filha.
Quando saí do escritório, caminhei pelo centro da cidade observando as pessoas. Todos apressados, cada um com sua própria história, seus próprios segredos. Eu também tinha os meus agora. As semanas seguintes foram estranhas. Oficialmente, eu era uma viúva pobre que tinha sido abandonada pela filha. Mas nos bastidores, eu era uma mulher rica, reclamando silenciosamente o controle de seu patrimônio. Os vizinhos me tratavam com uma mistura de pena e curiosidade. Aurora, minha vizinha de longa data, até me ofereceu ajuda com compras e refeições. Antônia, querida, como você vai se virar agora que a Vanessa foi embora? Ela perguntou uma tarde enquanto eu regava as plantas do jardim. Não se preocupe, Aurora. Vou ficar bem. Você precisa de alguma coisa? Posso trazer um pouco da minha sopa. Você é muito gentil, mas estou bem. De verdade. Ela me olhou com aquela expressão de pena que eu estava começando a conhecer bem. Era o mesmo olhar que recebi após o funeral. Uma mistura de compaixão com um toque de alívio por não ser ela quem estava passando por aquilo. Internamente, eu achava graça da situação. Era como viver uma vida dupla, a pobre viúva para o mundo exterior e a empresária calculista em segredo. O Dr. Marcos me ligava regularmente com atualizações. 3 semanas depois da partida de Vanessa, ele me deu a primeira boa notícia. Dona Rita, consegui anular a venda da casa de praia. Os compradores receberam o dinheiro de volta sem problemas. A casa é sua novamente. Excelente, Dr. Marcos. E o prédio onde Vanessa mora? Isso é mais complicado. Tecnicamente, a senhora sempre foi a proprietária através da empresa, mas precisamos fazer algumas mudanças administrativas para que tenha controle direto. Deve levar mais 2 semanas. Perfeito. Mantenha-me informada. Decidi visitar a casa de praia. Peguei um ônibus para o litoral, a mesma rota que Ricardo e eu havíamos feito tantas vezes. Quando cheguei, fiquei sentada no ponto de ônibus em frente à casa por um longo tempo, apenas observando. Era uma casa simples, pintada de branco, com uma varanda virada para o mar. Os novos donos tinham colocado alguns vasos de plantas na entrada, mas fora isso, era exatamente como eu me lembrava. Quantos verões passamos ali? Quantas memórias construímos? E Vanessa tinha reduzido tudo isso a uma simples transação bancária. Um senhor saiu da casa e me notou sentada ali. Aproximou-se com curiosidade. A senhora está bem? Sim, obrigada. Apenas recordando. Eu conhecia os antigos donos. Ah, que coincidência! Nós compramos recentemente, mas agora descobrimos que a venda não era legal. Algo sobre a filha vendendo sem autorização adequada. Uma situação muito triste. Muito triste mesmo, concordei, pensando em como Vanessa tinha mentido para completar a venda. Eles nos disseram que a senhora mais velha estava muito doente e precisava vender rapidamente, ele continuou. Pagamos um preço baixo pensando que estávamos ajudando, mas agora... Minha própria filha tinha inventado que eu estava doente. Tinha usado minha suposta fragilidade como desculpa para se apoderar do que não lhe pertencia. Voltei para casa com o coração pesado, não apenas pelo dinheiro, mas pela facilidade com que Vanessa tinha mentido sobre mim. Para ela, eu não era uma pessoa com sentimentos, mas um obstáculo a ser removido do caminho. Liguei para o Dr. Marcos novamente. Dr. Marcos, quero recuperar também o carro do meu marido. Isso será mais difícil, Dona Rita. O carro estava em seu nome, mas sua filha tinha uma procuração que permitia vendê-lo. Como isso é possível? A senhora assinou essa procuração alguns meses atrás, depois da morte de seu marido. Não se lembra? Foi então que me recordei. Vanessa tinha me trazido alguns papéis para assinar, dizendo que eram para facilitar os trâmites da herança. Eu estava tão perdida na dor que assinei sem ler. Que ingenuidade a minha! Entendo, Dr. Marcos. Existe algum jeito de recuperá-lo? Podemos tentar, mas será mais complicado. Precisaríamos provar que a senhora assinou essa procuração sob engano ou coação. Vamos fazer isso. Quero recuperar tudo que eles levaram de mim. Nas semanas seguintes, desenvolvi uma rotina curiosa.
De manhã, eu era a viúva pobre que todos conheciam. Saía para fazer compras, conversava com os vizinhos, mantinha as aparências. Mas à tarde, me transformava em uma empresária. Estudava os documentos de Ricardo, falava com o Dr. Marcos e planejava meu próximo movimento. Aprendi coisas sobre finanças que nunca imaginei precisar saber. Descobri que Ricardo havia sido muito mais esperto do que eu imaginava. Cada um de seus investimentos tinha sido cuidadosamente calculado. O prédio onde Vanessa morava, por exemplo, não era apenas lucrativo com os aluguéis. Estava em uma área que se valorizava rapidamente. Também descobri que Gustavo, o marido de Vanessa, tinha muitas dívidas. Ele havia feito empréstimos usando o apartamento em que moravam como garantia, sem saber que não era o verdadeiro proprietário. Quando os bancos descobrissem isso, ele estaria em sérios apuros. O Dr. Marcos me ligou numa sexta-feira, exatamente um mês após a partida de Vanessa, com notícias que eu esperava ansiosamente. Dona Rita, terminamos toda a documentação. A senhora agora tem controle total sobre todas as suas propriedades. Também recuperei a caminhonete de Ricardo. O comprador era, coincidentemente, um conhecido meu, e quando expliquei a situação, ele concordou em devolvê-la mediante uma pequena compensação. Excelente trabalho, Dr. Marcos. Agora preciso que me ajude com mais uma coisa. Quero que envie uma carta para minha filha. Que tipo de carta? Um aviso de despejo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Dona Rita, tem certeza que quer fazer isso? Absoluta. Ela decidiu que eu não era importante em sua vida. Agora vai descobrir o quão importante eu realmente sou. Entendo. Devo enviar para a Europa? Não. Quero que entregue quando ela voltar. Tenho a sensação de que será muito em breve. Eu não estava errada. Naquela mesma tarde, Aurora apareceu na minha porta, ávida para compartilhar as fofocas do bairro. Rita, você sabia que o Gustavo está com problemas no banco? Meu sobrinho que trabalha lá me disse que estão investigando uns empréstimos que ele fez usando o apartamento como garantia, mas descobriram que o apartamento não é dele. É mesmo? Sim. E parece que a Vanessa não sabia de nada disso. Estão dizendo que ela vai ter que voltar da Europa para resolver essa confusão. Que complicação. E o pior é que aparentemente o Gustavo mentiu para ela sobre o tal negócio na Europa. Não existia negócio nenhum. Ele só queria fugir das dívidas que tinha aqui. Perfeito. Tudo estava se desenrolando exatamente como eu esperava. Vanessa havia confiado em Gustavo, sacrificado seu relacionamento comigo por ele, e agora estava descobrindo que ele não era quem ela pensava. Naquela noite, sentei-me na varanda com uma xícara de chá e olhei para as estrelas. Ricardo costumava dizer que as estrelas eram os olhos dos que já partiram, observando os que ficaram para trás. Se isso fosse verdade, ele estaria vendo seu plano dar certo perfeitamente. Obrigada, meu amor, sussurrei para o céu. Obrigada por cuidar de mim mesmo depois de partir. No dia seguinte, o Dr. Marcos me ligou logo cedo. Dona Rita, tenho notícias. Sua filha acabou de chegar ao país. Está no aeroporto. Sozinha? Sim. Aparentemente Gustavo ficou na Europa. Há rumores de uma briga séria entre eles. Entendo. O senhor enviou a carta? Vou enviá-la hoje. Ela deve recebê-la amanhã. Desliguei o telefone e fiquei parada na cozinha, sentindo uma mistura de nervosismo e antecipação. Depois de tantas semanas de planejamento silencioso, o momento para o primeiro movimento real tinha finalmente chegado. Aurora me contou que Vanessa chegou ao seu apartamento na noite de terça-feira. Rita, ela parecia terrível. Pálida, com olheiras, como se tivesse chorado a viagem inteira. E sozinha, completamente sozinha. E algo estranho, quando o porteiro pediu as chaves, ela não tinha. Precisou pedir para o síndico deixá-la entrar com a cópia de emergência. Isso significava que Gustavo tinha as chaves. Provavelmente ele não pretendia voltar, ou talvez Vanessa tivesse descoberto algo sobre ele e fugido. O Dr. Marcos me ligou naquela mesma tarde. Dona Rita, a carta foi entregue há 1 hora. O porteiro confirmou que sua filha a recebeu em mãos. Perfeito.
Quanto tempo demos a ela? 30 dias para desocupar o apartamento, conforme os padrões legais. Mas, dona Rita, tem certeza de que quer fazer isso? Afinal, ela é sua filha. Doutor Marcos, minha filha me expulsou da minha própria vida com uma ligação de 2 minutos. Vendeu minhas coisas sem pedir. Me tratou como lixo. Agora vai aprender que ações têm consequências. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei imaginando o rosto de Vanessa quando lesse a carta. A confusão inicial, depois a descrença e, finalmente, o pânico. Ela provavelmente acharia que era um engano, que alguém estava tentando enganá-la. Mas quando ligasse para verificar, descobriria que era tudo perfeitamente legal. Na manhã seguinte, às 8 horas em ponto, o telefone tocou. Era Vanessa, e sua voz soava desesperada. Mãe, preciso falar com você urgentemente. Bom dia, querida. Como foi a Europa? Mãe, não tenho tempo para isso agora. Recebi uma carta muito estranha ontem. Diz que tenho que desocupar meu apartamento em 30 dias. Deve ser algum engano, certo? Você sabe de alguma coisa? Um aviso de despejo? Que estranho. De quem? De uma empresa que nunca ouvi falar. Espera, deixa eu pegar a carta. Investimentos Ricardo S.A. Você conhece? Ricardo havia usado seu próprio nome para a empresa. Quão poético. Não, querida. Nunca ouvi esse nome. Tem certeza que a carta é legítima? É o que estou tentando descobrir. Mãe, preciso que você me ajude. Não sei o que fazer. O Gustavo me abandonou na Europa. Ele fugiu com outra mulher, e agora volto para isso. Não entendo o que está acontecendo. Lá estava a confirmação. Gustavo a tinha abandonado, provavelmente quando o dinheiro acabou, ou quando percebeu que os problemas legais em casa eram mais sérios do que imaginava. Sinto muito, querida. Onde você está agora? Estou no apartamento, mas não sei por quanto tempo. Mãe, posso ir te visitar? Preciso conversar com alguém. Não tenho mais ninguém. A ironia era perfeita. Agora que estava sem o homem por quem me abandonou, ela se lembrou que tinha mãe. Claro, querida. Venha quando quiser. Estarei em casa. Desliguei o telefone e olhei para mim mesma no espelho. Precisava estar perfeita para essa encenação. Coloquei meu vestido cinza mais discreto, prendi o cabelo em um coque simples e pratiquei minha expressão de mãe preocupada, mas resignada. Quando Vanessa chegasse, veria exatamente o que esperava ver. Uma viúva pobre e vulnerável que fora abandonada pela própria filha. Vanessa chegou 1 hora depois. Quando abri a porta, fiquei genuinamente surpresa com sua aparência. Ela havia perdido peso, tinha profundas olheiras e suas roupas caras pareciam amassadas e negligenciadas. Mãe, ela disse, e por um momento pensei que fosse me abraçar, mas ela se conteve, como se de repente se lembrasse de como as coisas tinham terminado entre nós. Entre, querida. Quer um café? Sim, por favor. Nos sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu tinha lido os documentos de Ricardo semanas antes. Vanessa parecia pequena naquela cadeira, perdida, exatamente como quando era criança, e vinha me contar sobre problemas na escola. Mãe, sinto muito pela maneira como parti. Sei que não te tratei bem. Está tudo bem, querida. Não, não está. Eu te tratei mal, disse coisas horríveis, e agora... Sua voz falhou. Agora não tenho mais ninguém. O que aconteceu com o Gustavo? Ele me abandonou por uma garçonete de 25 anos em Paris. Todo aquele papo de negócio na Europa era mentira. Ele só queria fugir das dívidas que tinha aqui e usar o dinheiro da venda da casa de praia para bancar a aventura. Todas as dívidas? Sim, mãe. Tantas dívidas. Parece que ele vinha fazendo empréstimos há anos, usando nosso apartamento como garantia. Mas agora descobri que ele não é o dono do apartamento. Como isso é possível? Era minha oportunidade perfeita. Não sei, querida. Questões imobiliárias são muito complicadas, respondi, mantendo a fachada de ingenuidade.
O problema é que agora os bancos estão atrás de mim por causa das dívidas dele. Dizem que, como éramos casados, também sou responsável. E como se não bastasse, esse aviso de despejo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Vanessa, lágrimas reais, de genuíno desespero. Mãe, não sei o que fazer. Não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho para onde ir. Por um momento, meu coração de mãe amoleceu. Quis abraçá-la, consolá-la, dizer que tudo ficaria bem. Mas então lembrei da frieza em sua voz quando me ligou do consultório médico. A facilidade com que me descartou. O modo como falou comigo como se eu fosse um fardo. Você falou com algum advogado sobre a carta? Perguntei calmamente. Não tenho dinheiro para advogado, mãe. Gastamos tudo na Europa. Gustavo pegou o pouco que sobrou quando fugiu com aquela mulher. Então, o que pretende fazer? Não sei, ela hesitou. Pensei que talvez pudesse ficar com você por um tempo. Só até encontrar um emprego e conseguir um lugar pequeno. Aí estava a pergunta que eu esperava. Depois de me expulsar da minha própria vida, depois de vender minhas coisas, depois de me tratar como lixo, agora ela queria que eu a salvasse. Queria que a viúva pobre que ela havia criado em sua mente a salvasse das consequências de suas próprias ações. Claro, querida, esta sempre será sua casa. Vanessa me olhou com surpresa, como se não esperasse que fosse tão fácil. Mesmo depois de tudo que aconteceu? Você é minha filha, Vanessa. Isso nunca vai mudar. Ela se levantou e, desta vez, me abraçou. Era o abraço desesperado de alguém se afogando, agarrando-se a qualquer coisa que pudesse encontrar. Retribuí o abraço, mas não com o amor incondicional de antes. Agora havia cálculo no meu gesto. Estratégia. Obrigada, mãe. Prometo que vou arrumar um emprego logo. Não quero ser um peso. Não se preocupe com isso agora. Descanse, recupere-se e depois veremos quais são suas opções. Vanessa foi embora naquela tarde para buscar algumas coisas no apartamento. Fiquei na cozinha, pensando em como tudo tinha sido tão fácil. Ela tinha vindo até mim exatamente como eu planejara. Quebrada, desesperada, sem opções. E o melhor de tudo, não suspeitava de nada. Para ela, eu ainda era a mãe pobre e abandonada que precisava da sua compaixão. Mas isso era apenas a primeira parte do meu plano. Tê-la morando comigo me daria a oportunidade perfeita para a próxima fase. Eu a deixaria se estabelecer, se sentir segura, acreditar que havia encontrado refúgio na minha casa. E então, quando menos esperasse, eu a ensinaria a diferença entre ser pobre por escolha e ser pobre por consequência. Naquela noite, liguei para o Dr. Marcos. Dr. Marcos, preciso que faça mais uma coisa por mim. Quero que investigue as dívidas do Gustavo. Preciso saber exatamente quanto ele deve, e a quem, e quais opções legais tenho para separá-las da minha filha. Isso vai levar tempo, mas é viável. Perfeito. E Dr. Marcos, mantenha isso em absoluto segredo. Ninguém pode saber que estou por trás desta investigação. Claro, Dona Rita. Posso perguntar qual é seu plano final? Meu plano, Dr. Marcos, é muito simples. Vou salvar minha filha, mas primeiro ela tem que entender o que realmente significa tocar o fundo do poço. Vanessa se mudou para minha casa no dia seguinte. Chegou com 2 malas e uma caixa de papelão, tudo o que restava de sua vida anterior. Observei-a desfazendo as malas em seu antigo quarto, o mesmo em que dormira durante a adolescência, e pude ver a humilhação em cada um de seus gestos. Mãe, encontrei isso no apartamento, ela disse, mostrando um envelope pardo. Estava entre as coisas do Gustavo. Tem seu nome. Meu coração disparou, mas mantive a compostura. Era outro dos envelopes de Ricardo. Meu nome? Que estranho. Sim, olhe. De fato, tinha meu nome escrito com a letra de Ricardo, mas esse envelope era diferente do que eu havia encontrado na minha cômoda. Era menor, mais recente. Talvez o Gustavo o tenha encontrado entre as coisas do papai quando ele morreu e esqueceu de me entregar, sugeriu Vanessa. É possível. Posso ver? Abri o envelope na presença dela.
Dentro havia uma carta curta e uma pequena chave. A carta dizia: Rita, se você está lendo isto depois de ter recebido o envelope principal, significa que nossa filha está passando por um momento difícil. Esta chave abre um cofre no Banco Central, Agência Centro, número 247. Há algo lá que pode ajudá-la a ajudar Vanessa, mas use com sabedoria. Com amor eterno, Ricardo. Vanessa leu a carta por cima do meu ombro. Um cofre? Papai tinha um cofre. Eu não fazia ideia. Eu também não. Menti. Seu pai nunca me contou sobre isso. Você acha que deveríamos ir ver o que tem lá? Não sei, querida. Talvez seja melhor deixar as coisas como estão. Mas, mãe, pode haver algo importante, documentos ou talvez algo valioso que possa nos ajudar. O desespero na voz dela era palpável. Vanessa se agarrava a qualquer possibilidade de encontrar uma saída para sua situação, e eu permitiria que se agarrasse um pouco mais antes de mostrar a ela a realidade completa. Tudo bem. Cedi após uma pausa calculada. Podemos ir amanhã. Naquela noite, jantamos juntas pela primeira vez em meses. Ela havia cozinhado, numa tentativa de ser útil, mas a comida tinha gosto de culpa e desespero. Contou-me mais detalhes sobre o que acontecera na Europa, e cada história era pior que a anterior. Gustavo mentiu sobre tudo, mãe. Não apenas sobre o negócio, mas sobre as dívidas também. Pensei que ele devia apenas um pouco de dinheiro, mas ele deve mais de 200 mil reais. E o pior é que usou meu nome em alguns dos empréstimos sem eu saber. Como isso é possível? Ele falsificou minha assinatura. Quando nos casamos, dei a ele alguns documentos para resolver questões bancárias da nossa conta conjunta. Nunca imaginei que usaria para isso. Você tem como provar que não sabia? Não sei. É tudo tão complicado. Os bancos dizem que, como éramos casados, sou responsável por todas as dívidas dele de qualquer maneira. E o divórcio? Nem sei onde Gustavo está agora. Simplesmente desapareceu. O telefone está desconectado, não responde e-mails. Nada. Como se tivesse evaporado. Perfeito. Gustavo havia fugido como o rato que sempre foi, deixando Vanessa para enfrentar sozinha as consequências. De certa forma, ele tinha me feito um favor. Agora, minha filha estava experimentando exatamente o que eu senti quando fui abandonada por ela. Sinto muito, querida. Não imaginava que as coisas estavam tão ruins. Eu também não, mãe. Pensei que Gustavo me amava, que construiríamos algo juntos, mas eu era apenas um meio para ele conseguir dinheiro e documentos. Vanessa começou a chorar novamente. Como pude ser tão estúpida? Como não percebi quem ele realmente era? Era tentador dizer que eu tinha visto os sinais desde o início, que tentei alertá-la que Gustavo nunca pareceu confiável, mas isso teria quebrado minha fachada de mãe compassiva e vulnerável. O amor pode nos cegar às vezes, querida. Não se culpe. Mas, mãe, não arruinei apenas minha vida. Arruinei a sua também. Te tratei horrivelmente, peguei sua casa, seu carro, suas coisas. Tudo para dar a um homem que me abandonou na primeira oportunidade. Agora somos duas mulheres pobres, tentando sobreviver por minha culpa. Passou, Vanessa. Vamos ficar bem. Não passou. Agora estamos ambas em apuros por causa dos meus erros. Você perdeu tudo que papai deixou e eu perdi meu casamento e meu futuro. Se ela soubesse, pensei, que neste exato momento tenho mais dinheiro do que ela poderia imaginar, que sou dona do prédio onde ela morava, que posso resolver todos os problemas dela com uma única ligação. Mas ainda não era a hora. No dia seguinte, fomos ao banco. Vanessa estava nervosa, esperançosa. Mantive meu papel de viúva confusa que não entendia muito de finanças. O funcionário do banco nos levou até os cofres, verificou minha identidade e abriu o cofre número 247. Dentro estavam joias, muitas joias. Anéis, colares, pulseiras, brincos. Reconheci algumas peças como heranças da família de Ricardo. Outras eram completamente novas para mim. Havia também uma carta explicando a origem de cada peça e seu valor aproximado. Vanessa ofegou.
Mãe, isso deve valer uma fortuna. Você acha? Sim, olhe essa esmeralda neste colar. Mãe, papai guardou um tesouro aqui. Segundo a carta de Ricardo, as joias valiam aproximadamente R$ 200.000. Era uma quantia significativa, mas insignificante comparada ao resto dos meus bens. Era como encontrar algumas moedas debaixo do sofá quando se tem milhões no banco. O que fazemos com isso, mãe? Não sei, querida. São memórias de família. Mas, mãe, poderíamos vender algumas peças. Com esse dinheiro você poderia recuperar sua casa de praia e eu poderia pagar parte das dívidas do Gustavo. Lá estava novamente. Mesmo encontrando algo valioso, a primeira reação de Vanessa foi pensar em como usá-lo para resolver os problemas que Gustavo criara. Ela ainda não tinha aprendido. Tem certeza que quer usar a herança do seu pai para pagar as dívidas do Gustavo? Que outra opção eu tenho, mãe? Se não pagar algo logo, os bancos vão executar tudo o que tenho. E, tecnicamente, não sou dona de nada. Tudo estava no nome do Gustavo. Pense bem, querida. Uma vez vendidas, essas joias não poderão ser recuperadas. Eu sei, mas o que mais posso fazer? Não consigo emprego com todas essas pendências legais. Nenhum empregador vai querer contratar alguém com tantos problemas. Levamos as joias para casa. Vanessa as espalhou sobre a mesa da cozinha e as examinou uma por uma, calculando quais poderia vender e quais poderia manter. Era doloroso vê-la reduzir décadas de história familiar a números em uma planilha mental. Mãe, acho que consigo uns R$ 180.000 pelas joias, ela me disse uma tarde, contando algumas notas na mesa da cozinha. É menos do que eu esperava, mas suficiente para pagar as dívidas mais urgentes. Tem certeza que quer fazer isso? Não tenho escolha. Se não pagar algo logo, vão executar tudo. Até mesmo esta casa poderia estar em risco se provarem que tenho alguma conexão legal com as propriedades. A ironia da situação era absurda. Vanessa estava preocupada em perder uma casa da qual eu era a verdadeira dona, pagando as dívidas de um homem que a abandonara com dinheiro de joias que tinham pertencido ao mesmo homem que criara a fortuna que poderia salvá-la com um estalar de dedos. E como vai decidir quais dívidas pagar primeiro? Falei com uma consultora financeira gratuita no banco. Ela me disse para priorizar as dívidas que têm garantia real, porque essas são as que podem afetar propriedades ou levar a uma execução imediata. Vanessa havia amadurecido tanto nessas poucas semanas. A mulher que vendera minhas coisas sem consultar agora investigava cuidadosamente cada decisão financeira. O sofrimento a tornara mais responsável, mas também mais frágil. Naquela noite, enquanto ela organizava os documentos das dívidas na mesa, recebi uma ligação do Dr. Marcos. Dona Rita, tenho notícias importantes. Conseguimos localizar Gustavo. Onde ele está? Em Paris, como sua filha suspeitava. Mas aqui está a parte interessante. Ele está tentando conseguir residência francesa através de um casamento falso com aquela jovem que sua filha mencionou. Um casamento falso? Exatamente. Aparentemente, a garota precisa de documentação e ele precisa de um meio de permanecer na Europa sem ser deportado. Mas o mais importante é que encontramos evidências de que ele falsificou deliberadamente os documentos de sua filha com a intenção de deixar o país. Isso significa que Vanessa pode se livrar das dívidas. Com essa evidência, podemos provar fraude e coação. Sua filha não terá que pagar nada pelo que Gustavo fez às escondidas. Era perfeito. Eu tinha um meio de salvar Vanessa de todas as dívidas legalmente, sem que ela suspeitasse que eu tinha o dinheiro para fazê-lo. Doutor. Marcos, quero que inicie o processo legal imediatamente. Não conte nada à minha filha ainda. Quero que o processo esteja completamente concluído antes de contar a ela. Não quero dar falsas esperanças. Entendido. Isso levará cerca de 3 semanas, talvez 1 mês. Perfeito. Quando desliguei, Vanessa olhou para mim com curiosidade. Quem era a mãe? Uma senhora perguntando pela dona Aurora, nossa vizinha, número errado. Mentir tinha se tornado fácil.
A cada dia, eu me sentia mais confortável com a vida dupla que estava levando. Por um lado, era a mãe pobre e abandonada que Vanessa acreditava que eu fosse. Por outro, uma mulher rica orquestrando silenciosamente a salvação e a educação de minha filha. Nas 2 semanas seguintes, observei Vanessa lutar com decisões que nunca precisou tomar antes. Como esticar o dinheiro para a comida, como negociar com credores, como procurar emprego quando seu histórico de crédito estava arruinado. Mãe, fui a 3 entrevistas de emprego hoje, ela disse uma noite, voltando para casa com os pés inchados e o rosto cansado. 2 delas me disseram que não podem me contratar por causa dos problemas legais pendentes. A terceira me ofereceu meio período limpando escritórios à noite. Você vai aceitar? Não tenho escolha. Paga muito pouco, mas é melhor que nada, e posso trabalhar à noite para continuar procurando algo melhor durante o dia. Ver minha filha, que vivera confortavelmente por mais de 30 anos, se preparando para limpar escritórios à noite, partiu meu coração. Mas também me encheu de um estranho orgulho. Ela finalmente estava encarando a realidade sem esperar que alguém resolvesse seus problemas. Tem certeza que pode lidar com tanto trabalho físico? Vou ter que aprender. Não posso continuar sendo um fardo para você, mãe. Já é ruim o suficiente que você esteja me deixando morar aqui de graça. Esta é sua casa, Vanessa. Não, mãe. Esta é a sua casa e estou aqui por causa da sua generosidade, mas não vou me aproveitar disso para sempre. Uma noite, enquanto Vanessa estava em seu primeiro turno de limpeza, Aurora veio me visitar. Sentou-se comigo na cozinha, bebendo chá e olhando para as fotos de família nas paredes. Rita, preciso te perguntar uma coisa. Você sabia que a Vanessa voltaria nessas condições? O que quer dizer? Bem, quando ela foi embora, parecia tão segura de si, tão arrogante. Falava sobre a vida maravilhosa que teria na Europa, sobre como Gustavo era bem-sucedido. E agora está de volta, completamente quebrada, trabalhando como faxineira, morando com você novamente. A vida dá muitas voltas, Aurora. Sim, mas há algo mais. Tenho observado Vanessa nesses dias e ela parece diferente. Não apenas triste, mas humilde, como se tivesse aprendido algo importante. Aurora sempre foi perspicaz. O que você acha que ela aprendeu? Acho que aprendeu o valor das coisas que dava como garantidas, como ter uma mãe que a ama incondicionalmente. Talvez. Rita, posso te dizer uma coisa? Quando Vanessa foi embora e te tratou tão mal, muitos pensamos que você nunca a perdoaria. Mas aqui está você, cuidando dela novamente, dando-lhe um lar quando não tem para onde ir. Ela é minha filha, Aurora. Sim, mas nem toda mãe faria o que você está fazendo, especialmente depois de ser tratada como você foi. Se Aurora soubesse a verdade completa, que eu tinha o poder de resolver todos os problemas de Vanessa instantaneamente, mas estava escolhendo deixá-la sofrer um pouco mais para que aprendesse a lição por completo. Você acha que estou fazendo a coisa certa? Perguntei. Acho que está fazendo o que uma boa mãe faria. Mas também acho que Vanessa precisa entender completamente o que perdeu quando te abandonou. Como assim? Acho que ela precisa te valorizar não apenas como a mãe que a resgata em momentos difíceis, mas como a mulher forte que construiu uma vida estável por décadas. Ela precisa te respeitar, não apenas precisar de você. Aurora tinha acertado exatamente no ponto. Era precisamente o objetivo do meu plano. Não queria que Vanessa voltasse a mim por desespero. Queria que voltasse por respeito genuíno e amor maduro. E como você acha que isso pode acontecer? Acho que já está acontecendo. Vi como ela fala com você agora. É completamente diferente. Ela não é mais a filha que te dá ordens ou te trata como um fardo. Agora é uma mulher adulta genuinamente grata por ter uma mãe como você. Naquela noite, quando Vanessa voltou do trabalho, notei que chegou cansada, mas com uma nova dignidade. Tinha ganhado aqueles poucos reais com seu próprio esforço, e isso significava algo para ela. Como foi seu primeiro dia? Difícil, mas não tão ruim quanto eu imaginava.
As outras mulheres que trabalham lá me ajudaram muito. Uma delas, Dona Lourdes, me ensinou truques para limpar com mais eficiência. Dona Lourdes? Sim, ela tem 65 anos e limpa escritórios há 20 anos. Começou depois que o marido a abandonou com 3 filhos pequenos. Diz que não é o emprego dos sonhos, mas lhe deu independência e dignidade. Parece uma mulher sábia. Ela é. Disse algo que me fez pensar muito. Me contou que existem 2 tipos de pessoas que acabam fazendo esse trabalho. As que estão lá porque nunca tiveram oportunidades e as que estão lá porque desperdiçaram as oportunidades que tiveram. E o que você disse a ela? Perguntei, curiosa sobre como Vanessa estava processando essa nova realidade. Disse a verdade, que eu tinha todas as oportunidades do mundo, uma família que me amava, um lar estável, uma herança, e que desperdicei tudo para seguir um homem que não valia nada. O que ela respondeu? Ela riu e disse: "Bem, querida, pelo menos você sabe exatamente por que está aqui. Isso já te coloca um passo à frente da maioria das pessoas." Vanessa se serviu de um copo d'água e sentou-se comigo à mesa. "Mãe, quero que saiba de uma coisa. Estas últimas semanas foram as mais difíceis da minha vida, mas também as mais importantes." Por quê? Porque finalmente entendo o que realmente importa. Não é dinheiro, não é morar no apartamento mais luxuoso, não é impressionar as pessoas. É ter pessoas que te amam de verdade, que estão lá quando tudo desmorona. Vanessa, deixe-me terminar. Você tem todo o direito de me odiar pelo que fiz. Te abandonei quando mais precisou de mim. Peguei tudo que papai te deixou. Te tratei como se fosse um incômodo. E agora estou aqui novamente, esperando que você me perdoe e cuide de mim. Eu já te perdoei, querida. Mas eu não me perdoei. E não vou me perdoar até provar que mudei de verdade, que aprendi com meus erros. O Dr. Marcos me ligou na manhã seguinte. Dona Rita, tenho excelentes notícias. O processo legal está quase concluído. Podemos livrar sua filha de todas as dívidas do Gustavo. Era a hora. Após semanas observando Vanessa lutar, trabalhar e refletir sobre seus erros, finalmente chegara o momento de mostrar que ela nunca estivera sozinha, que sempre tivera alguém silenciosamente cuidando dela. Dr. Marcos, quero que organize uma reunião. É hora de minha filha saber toda a verdade. Ele marcou a reunião para sexta-feira em seu escritório. Disse a Vanessa apenas que tinha marcado uma consulta com um advogado que poderia ajudá-la com seus problemas legais, sem explicar os detalhes. Ela concordou em ir, embora estivesse nervosa com o custo da consulta. "Mãe, não tenho dinheiro para pagar um advogado. Mal consigo cobrir as despesas básicas." "Não se preocupe com isso agora. Vamos apenas ouvir o que ele tem a dizer." Chegamos pontualmente ao escritório do Dr. Marcos. Vanessa vestira suas melhores roupas, que agora pareciam um pouco largas em seu corpo mais magro. Estava nervosa, torcendo as mãos, esperando por mais uma má notícia em sua interminável lista de problemas. O Dr. Marcos nos cumprimentou com seu sorriso profissional habitual. "Dona Rita, senhorita Vanessa, obrigado por virem." "Obrigada por nos receber," Vanessa respondeu. "Embora deva avisá-lo que minha situação financeira é muito complicada e, provavelmente, não posso pagar honorários altos." "É exatamente sobre isso que vamos falar," disse o Dr. Marcos, trocando um olhar comigo. "Mas primeiro, preciso que a senhorita examine estes documentos." Ele entregou a Vanessa uma pasta grossa. Ela a te abriu e começou a ler, sua expressão mudando gradualmente de confusão para surpresa. "Não entendo. Estes documentos dizem que Gustavo falsificou minha assinatura, que há evidências de fraude, que não sou responsável pelas dívidas." "Exatamente. Estamos investigando seu caso nas últimas semanas. Encontramos evidências suficientes para provar que a senhorita foi vítima de fraude de identidade." "Mas como isso é possível? Quem pagou por esta investigação? Eu não tenho dinheiro para isso." O Dr. Marcos olhou para mim. Era meu momento. "Vanessa, há algo que preciso te contar." "O que, mãe?" Respirei fundo.
depois de semanas atuando, finalmente revelaria a verdade. Seu pai me deixou mais do que você imaginava. Muito mais. O que quer dizer? Dr. Marcos, mostre a ela os outros documentos. Ele pegou uma segunda pasta e a entregou a Vanessa. Desta vez, os documentos eram as escrituras de propriedade, os extratos bancários, os certificados de investimento, toda a fortuna que Ricardo construíra em segredo. Vanessa leu em silêncio por vários minutos. Seu rosto passou por uma gama completa de emoções: confusão, descrença, choque e, finalmente, compreensão. Mãe, isso diz que você é dona do prédio onde eu morava. Sim. E que você tem outras propriedades, contas bancárias, investimentos? Sim. Isso significa que quando eu vendi a casa de praia, na verdade era sua, e a venda foi fraudulenta. Eu já a recuperei. Vanessa encarou os papéis, tentando processar a informação. Há quanto tempo você sabe disso? Desde o dia em que você me ligou do consultório médico. Você sabia de tudo isso quando eu voltei da Europa pedindo ajuda? Sim. Você sabia que podia resolver todos os meus problemas quando me via chorando todas as noites? Sim. Houve um longo e tenso silêncio. Vanessa fechou as pastas e olhou diretamente nos meus olhos. Por que, mãe? Por que me deixou sofrer quando podia ter me ajudado? Esta era a pergunta que eu esperava há semanas. Porque você precisava aprender algo que não poderia aprender de nenhuma outra maneira. O quê? Você precisava aprender o valor das coisas que perdeu. O valor da família, do respeito, da responsabilidade. Quando me abandonou, não foi apenas dinheiro que você tirou de mim. Foi dignidade, foi amor, foi confiança. Vanessa começou a chorar, mas não eram lágrimas de autopiedade como as que derramara durante semanas. Eram lágrimas de profunda compreensão. Eu te abandonei quando você mais precisava de mim. Sim. Te tratei como lixo. Sim. E você me salvou mesmo assim. Sim, mas não da maneira que você esperava. Não te salvei dando dinheiro para que continuasse cometendo os mesmos erros. Te salvei deixando você tocar o fundo do poço para que pudesse aprender a se salvar. O doutor Marcos interveio discretamente. Senhorita Vanessa, sua mãe pagou todas as despesas legais para livrá-la das dívidas do Gustavo. Ela também recuperou todas as propriedades vendidas fraudulentamente. A senhorita está completamente livre de problemas legais. E o emprego de faxineira que consegui? Você pode largá-lo se quiser, eu disse, mas espero que não o faça. Por quê? Porque aquele emprego está te ensinando algo que você nunca aprendeu quando tudo era fácil. Está te ensinando o valor do seu próprio esforço, a dignidade do trabalho honesto, a importância de valorizar cada centavo que você ganha. Vanessa enxugou as lágrimas e me olhou com uma expressão que eu não via há anos. Não era o olhar de uma filha que precisa da mãe, mas o olhar de uma mulher adulta que respeita outra mulher. Você me perdoa, mãe? Eu te perdoei há muito tempo, querida. A questão é, você consegue se perdoar? Não sei se consigo. Fiz coisas imperdoáveis. Pessoas cometem erros, Vanessa. O importante é o que fazemos depois de reconhecê-los. O Dr. Marcos nos deixou a sós em seu escritório por alguns minutos. Vanessa e eu ficamos em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Mãe, quero que saiba de uma coisa. Mesmo se você não tivesse todo esse dinheiro, mesmo se fosse realmente a viúva pobre que eu pensava que era, eu teria aprendido a mesma lição. Que lição? Que não há nada mais valioso do que ter alguém que te ama incondicionalmente. Nestas últimas semanas, a única coisa que me manteve sã foi saber que eu tinha um lar com você, que não importa quanto eu tivesse arruinado minha vida, você ainda era minha mãe. Isso nunca vai mudar, Vanessa. Eu sei. Mas também sei que nunca mais posso dar esse amor como garantido. Preciso merecê-lo todos os dias com respeito, com gratidão, com ações, não apenas palavras. Saímos do escritório do Dr. Marcos com um relacionamento completamente novo.
Não éramos mais mãe e filha unidas apenas por sangue e hábito. Éramos duas mulheres adultas que tinham se escolhido após passar pelo teste mais difícil imaginável. As semanas seguintes foram de reconstrução, mas não do tipo que Vanessa esperava. Embora agora soubesse que eu tinha recursos suficientes para resolver todos os seus problemas, ela decidiu manter seu emprego de limpeza noturno. Mãe, preciso terminar o que comecei, ela me disse uma tarde, enquanto se preparava para o trabalho. Não posso simplesmente voltar para uma vida confortável, como se nada tivesse acontecido. Tem certeza? Você não precisa se punir para sempre. Não é punição. É uma forma de me lembrar quem eu era e quem quero ser agora. Observei-a vestir o uniforme de trabalho, algo impensável alguns meses antes, quando morava no condomínio de luxo com Gustavo. Mas havia algo diferente em sua postura, na maneira como se movimentava. Ela não era mais a mulher quebrada que chegara chorando à minha porta. Era alguém que havia encontrado dignidade no trabalho honesto. Aurora veio me visitar naquela tarde, como fazia regularmente desde que Vanessa retornara. Rita, há alguns rumores muito estranhos correndo pelo bairro. Que tipo de rumores? As pessoas estão dizendo que você não é tão pobre quanto todos pensávamos. Alguém viu Vanessa saindo de um escritório de advocacia muito elegante no centro e depois a viu pagando todas as dívidas dela no banco. As pessoas falam muito, Aurora. Sim, mas também estão dizendo que você recuperou sua casa de praia e que de alguma forma conseguiu resolver todos os problemas legais de Vanessa. Isso custa muito dinheiro. Aurora me conhecia bem demais para que eu a enganasse por muito tempo. O que você quer saber exatamente? Quero saber se minha amiga de décadas tem mentido para mim sobre sua situação. Servi-me de uma xícara de chá e sentei-me à sua frente. Era hora de ser honesta com mais alguém. Ricardo me deixou mais do que qualquer um sabia, Aurora. Muito mais. Quanto mais? O suficiente para que Vanessa e eu nunca tenhamos que nos preocupar com dinheiro novamente. Aurora ficou em silêncio por um momento, processando a informação. E por que você fingiu ser pobre todos estes meses? Porque precisava que Vanessa aprendesse algo que não podia aprender de nenhuma outra maneira. Contei a ela a história completa. A ligação cruel de Vanessa, meu plano de vingança silenciosa, as semanas observando-a tocar o fundo do poço e, finalmente, a revelação no escritório do Dr. Marcos. Rita, isso é, ao mesmo tempo brilhante e terrível. Terrível? Sim, porque você deixou sua própria filha sofrer quando podia tê-la ajudado imediatamente, mas também brilhante porque entendo por que fez isso. Você entende? Sim. Vanessa precisava aprender o valor do que perdeu. Se você simplesmente tivesse dado dinheiro para resolver seus problemas, ela teria aprendido que sempre haverá alguém para resgatá-la das consequências de suas más decisões. Exatamente. Mas, Rita, não doeu ver sua filha sofrer? Todos os dias. Toda noite eu a via chorar. Toda manhã eu a via levantar-se cansada e derrotada. Mas eu sabia que, se a resgatasse muito cedo, ela não aprenderia a lição completa. E você acha que ela aprendeu? Veja por si mesma. Vanessa sabe que agora tem acesso a dinheiro suficiente para viver confortavelmente, mas escolheu manter seu emprego. Sabe que pode se mudar para um lugar melhor, mas decidiu ficar aqui comigo. Sabe que não precisa se preocupar com dívidas, mas está usando suas próprias economias para ajudar outras mulheres em situações semelhantes. Ela está ajudando outras mulheres? Sim. Tornou-se amiga das senhoras com quem trabalha e está usando parte do dinheiro que ganhou limpando escritórios para ajudar uma colega que está tendo dificuldades para pagar a escola do filho. Aurora sorriu. Essa não é a Vanessa que foi para a Europa. Não, não é. Esta Vanessa entende que o dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Ela entende que a dignidade vem do trabalho e do respeito, não de posses materiais. Naquela noite, quando Vanessa voltou do trabalho, encontrou-me lendo na sala de estar. Mãe, tenho que te contar uma coisa.
Hoje, Dona Lourdes me perguntou se eu era filha da senhora rica da Zona Sul. O que você disse a ela? Disse que sim, que você tem dinheiro suficiente para eu não precisar trabalhar. E sabe o que ela me perguntou em seguida? O quê? Ela perguntou por que eu ainda estava trabalhando. Então expliquei que era porque precisava provar para mim mesma que posso me sustentar sozinha. E o que ela disse? Ela riu e disse: Querida, essa é a diferença entre ser rica e agir como rica. Sua mãe te ensinou como ser verdadeiramente rica. A Dona Lourdes é muito sábia. Ela é. E me fez entender algo importante. Não é sobre o dinheiro que você tem, mas sobre como você o usa e se relaciona com ele. Vanessa sentou-se ao meu lado no sofá. Mãe, quero que saiba que tomei uma decisão. Vou continuar morando aqui com você, mas não como uma filha que voltou para a casa dos pais. Quero ficar aqui como uma mulher adulta que escolhe compartilhar sua vida com sua mãe. Qual é a diferença? A diferença é que vou pagar minha parte das despesas. Vou contribuir para a manutenção da casa e tratar nosso relacionamento como uma parceria entre duas mulheres independentes que se amam e se respeitam. Vanessa, você não precisa fazer isso. Sim, eu preciso. Mãe, preciso que nossa relação seja diferente do que era antes. Antes eu era uma filha que tomava o amor e o cuidado da sua mãe como garantidos. Agora quero ser uma mulher adulta que valoriza e cuida do relacionamento mais importante da sua vida. E seu emprego? Vou continuar trabalhando, mas não necessariamente limpando escritórios para sempre. Quero voltar à faculdade. Quero me preparar para fazer algo mais significativo com minha vida. Mas quero fazê-lo passo a passo, ganhando cada oportunidade. Tem alguma ideia do que quer estudar? Sim. Quero estudar serviço social. Estas últimas semanas me ensinaram quantas pessoas passam por situações difíceis sem ter ninguém para apoiá-las. Quero usar os recursos que temos para ajudar outras mulheres que estão passando pelo que passei. Era perfeito. Vanessa não só tinha aprendido a valorizar o que tinha, mas havia encontrado uma maneira de usar sua experiência para algo construtivo. E Gustavo? O Dr. Marcos me disse que ele foi preso na França pelo casamento fraudulento. Vai ser deportado em breve, mas honestamente, mãe, não me importo mais. Essa parte da minha vida acabou. Você não sente ressentimento? Não. Gustavo me fez um favor sem sequer saber. Se ele não tivesse me abandonado e traído, eu nunca teria tocado o fundo do poço. E se eu nunca tivesse tocado o fundo do poço, jamais teria aprendido a valorizar de verdade o que tenho. Naquela noite, pela primeira vez em meses, fui para a cama completamente em paz. Meu plano havia funcionado perfeitamente. Vanessa não só tinha aprendido as lições que precisava aprender, mas emergira da experiência como uma pessoa mais forte, mais sábia e mais compassiva. Ricardo teria ficado tão orgulhoso. 6 meses depois, nossa vida encontrou um novo equilíbrio que nenhuma de nós poderia ter imaginado antes. Vanessa iniciou seus estudos em serviço social com excelentes notas, e eu decidi usar alguns dos meus recursos para estabelecer uma fundação para ajudar mulheres em situações de violência doméstica e abandono financeiro. Mãe, a carta da universidade chegou. Vanessa disse uma manhã, entrando na cozinha com um envelope nas mãos. Fui aceita no mestrado. Começo no próximo semestre. Mas quero que saiba que vou pagar por ele com minhas próprias economias. Venho guardando do meu emprego na prefeitura. O salário não é alto, mas ela havia aprendido a viver com o essencial e a valorizar cada centavo que ganhava. Tem certeza? Podemos facilmente pagar pelo mestrado. Eu sei, mas preciso fazê-lo por conta própria. É parte de quem sou agora. Aurora veio me visitar naquela tarde, como fazia toda sexta-feira nos últimos meses. Ela se tornara uma confidente para nós duas, observando nossa transformação com fascínio. Rita, tenho que confessar algo, ela disse, servindo-se de uma segunda xícara de chá. No começo, achei que você foi muito cruel com Vanessa. E o que pensa agora? Agora penso que você foi a mãe mais sábia que já conheci. Olhe para sua filha.
De verdade, olhe para ela. Era verdade. A Vanessa que estava na sala de estar estudando para seus exames era completamente diferente da que partira para a Europa meses antes. Esta Vanessa tinha uma serenidade que vinha de dentro, uma confiança baseada em suas próprias conquistas, não em posses materiais. Você sabia que vi Vanessa no supermercado ontem comprando legumes para uma família que ela está ajudando através do trabalho dela? Ela não tinha me contado isso. E quando perguntei por que estava usando seu próprio dinheiro em vez do orçamento do governo, ela me disse que algumas coisas não podem ser medidas em orçamentos oficiais. Naquela noite, Vanessa e eu jantamos na varanda, algo que se tornara nossa tradição. Era nosso momento para conversar sobre o dia, planejar o futuro e simplesmente desfrutar da companhia uma da outra. Mãe, recebi uma carta muito estranha hoje, ela disse, cortando sua salada. De quem? De Gustavo. Fiquei tensa imediatamente. Gustavo? Ele escreveu para você? De onde? Da prisão na França. Aparentemente foi condenado a 2 anos por fraude no casamento. Na carta diz que se arrepende de tudo o que fez e quer pedir meu perdão. E como você se sente sobre isso? Honestamente, não sinto nada. Nenhuma raiva, nenhuma tristeza, nenhuma vontade de vingança. É como se aquela parte da minha vida tivesse acontecido décadas atrás, não meses. Vai responder? Não. Não porque eu odeie, mas porque não há nada a dizer. Aquela Vanessa que se casou com ele não existe mais. Esta Vanessa não tem nada para conversar com ele. Fiquei impressionada com a maturidade na voz dela. A mulher sentada à minha frente tinha desenvolvido uma força interior que vinha de tocar o fundo do poço e se levantar sozinha. Sabe o que toda esta experiência me ensinou, mãe? O quê? Que o amor verdadeiro não é aquele que te diz o que você quer ouvir. O amor verdadeiro é aquele que te ensina o que você precisa aprender, mesmo quando dói. É uma lição difícil, mas necessária. Gustavo me dizia o que eu queria ouvir. Ele me fazia sentir especial. Me convencia de que eu merecia uma vida de luxo sem esforço. Você me ensinou que a verdadeira riqueza vem do trabalho duro, do respeito e dos relacionamentos genuínos. Naquela noite, depois que Vanessa foi para seu quarto estudar, fiquei sozinha na varanda, olhando para as estrelas e pensando em Ricardo. Eu havia prometido a ele que cuidaria de nossa filha, e finalmente sentia que tinha cumprido essa promessa da maneira certa. Eu não tinha cuidado dela dando-lhe dinheiro quando precisava. Tinha cuidado dela ensinando-a a cuidar de si mesma. Não a tinha salvado resolvendo seus problemas. Tinha salvado permitindo que ela aprendesse a resolvê-los sozinha. No dia seguinte era domingo, e havíamos planejado visitar a casa de praia juntas pela primeira vez desde que eu a recuperara. Vanessa não tinha querido ir antes, dizendo que precisava de tempo para processar tudo o que acontecera. Está pronta? Perguntei enquanto entrávamos na caminhonete de Ricardo, que eu também havia recuperado. Acho que sim. A viagem foi silenciosa, mas confortável. Quando chegamos, Vanessa ficou um momento na caminhonete, olhando para a casa onde havíamos passado tantos verões em família. Ela parece exatamente a mesma, disse finalmente. Algumas coisas não mudam, mas outras sim. Eu não sou a mesma pessoa que vendeu esta casa. Entramos juntas. A casa estava limpa e arrumada, exatamente como Ricardo e eu a tínhamos mantido por anos. Vanessa percorreu cada cômodo, tocando os móveis e olhando para as fotos de família nas paredes. Mãe, quero pedir desculpas, não apenas por vender esta casa, mas por reduzir todas as nossas memórias de família a uma transação comercial. Está perdoado. Esta casa representa décadas de verões em família, de aniversários, de natais. Papai construiu aquela varanda com as próprias mãos. Você plantou aquele jardim. Eu aprendi a nadar naquela praia. E transformei tudo em dinheiro para financiar a aventura de um homem sem valor. Ela sentou-se no sofá onde Ricardo costumava ler nas manhãs de domingo. Sabe o que mais me dói? O quê? Que quando a vendi,
Não senti nada. Era apenas mais uma propriedade. Agora, estando aqui novamente, posso sentir papai em cada canto. Posso ouvir a risada dele, sentir o cheiro do café dele de manhã, ver os óculos de leitura dele na mesa. Ele está aqui, Vanessa. Sempre esteve. Eu sei. E também sei que ele está orgulhoso de como você lidou com tudo isso. Passamos o dia inteiro na casa, cozinhando juntas, limpando e consertando pequenos detalhes. Era como um ritual de reconexão, não apenas com o lugar, mas com os valores que ele representava. Quando o sol começou a se pôr, sentamos na varanda que Ricardo construíra, olhando para o oceano. Mãe, tenho uma proposta. Qual? Quero que transformemos esta casa em um abrigo temporário para mulheres que estão saindo de situações de violência doméstica. Um lugar onde possam ficar enquanto reconstroem suas vidas. Era a proposta perfeita. Ricardo teria amado a ideia de que sua casa de praia ajudaria outras famílias. Acho uma ideia linda, querida. Podemos usar recursos da fundação para mantê-la, e você pode supervisionar o programa através do seu trabalho. Tem certeza que quer transformar nosso santuário familiar nisso? Os melhores santuários são aqueles que são compartilhados. Seu pai sempre disse que uma casa não é realmente um lar até que abra suas portas para outras pessoas que precisam de amor. Ele estava certo. Ricardo sempre fora generoso com nosso lar, convidando parentes, amigos e vizinhos que precisavam de um lugar para ficar. Voltamos para casa naquela noite com um novo projeto e um relacionamento completamente renovado. Não éramos mais mãe e filha unidas por obrigação ou necessidade. Éramos duas mulheres que tinham escolhido conscientemente construir uma vida juntas, baseada em amor, respeito e um propósito comum. Naquela noite, antes de adormecer, conversei silenciosamente com Ricardo. Conseguimos, meu amor. Nossa filha finalmente entendeu o que realmente importa. E pela primeira vez desde sua morte, senti que ele me respondia. Sempre soube que você conseguiria. Vocês duas são mais fortes do que pensam. A justiça havia chegado não como vingança, mas como educação. Não como punição, mas como transformação. E no final, ambas havíamos ganhado algo muito mais valioso do que dinheiro. Um relacionamento autêntico construído sobre uma base sólida que nenhuma crise futura poderia destruir. Agora, se você gostou dessa história de redenção e justiça familiar, não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Basta clicar no link no primeiro comentário fixado. Até a próxima!